Sejam bem-vindos a este novo tempo aqui no canal do YouTube. Espero que você venha com seu coração aberto, que você possa ser ministrado por Deus através de cada assunto que nós vamos falar. E já vai pegando a sua Bíblia, sua água, seu chazinho, seu café, seu caderno, porque você vai ser extremamente hoje abençoado por essa palavra. Tem pessoas que a gente honrou que nunca mereceram estar à nossa mesa. E tem aquelas outras que nós fizemos pouco caso, que a gente ignorou, só que elas foram enviadas por Deus para trazer cura para o nosso coração. Hoje eu quero falar com você sobre algo que mexe com a alma, principalmente de quem lidera. Os lugares de honra que nós entregamos e alguns assentos que Deus quer hoje reorganizar em nossa vida. Eu vou te convidar para abrir a Bíblia agora em Romanos, capítulo 13, verso 7. Dai a cada um o que lhe é devido. Se imposto, deu imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. E se honra, honra. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que nós devemos entregar honra a quem tem honra. Só que na maioria das vezes nós confundimos honra com conveniência. E quando essa situação acontece, o coração se perde entre gratidão e carência. Honra é de fato você reconhecer o valor real de alguém que mesmo quando ninguém mais enxerga, você conseguiu enxergar. Só que a bajulação é dizer aquilo que agrada, aquilo que é conveniente, por um interesse atrás, por conquistar acesso, status ou até mesmo uma certa vontade. E aqui que está a verdade dura de se ouvir. A bajulação é o elogio que nasceu lá da nossa carência. E nós vamos agora discorrer com algumas histórias que vêm para nos corrigir e para nos curar. A primeira história é de Abraão, que honrou Ló. Só que Abraão ele foi traído pela ganância de Ló. Quando nós vemos Davi, que restaurou Mefibosete, mas Mefibosete, querendo retribuir a mesma honra, vem e chama Ziba. E o que acontece com ele? Ele foi extremamente enganado pelo seu servo. E aqui eu vivi uma situação muito parecida com essa. Às vezes nós queremos trazer para perto pessoas que Deus levou para longe. E às vezes nós queremos honrar por uma emoção, por um sentimentalismo, por achar que, se eu fui abençoado, eu também preciso abençoar algumas pessoas. E tá tudo certo aí. O duro é que quando nós confundimos tudo isso. Mefibosete, ele tinha sido lembrado por Davi que queria honrar o seu amigo Jônatan. Só que Mefibosete, na sua ingenuidade, na sua inocência, ele manda chamar quem? Ziba. Ziba trai a confiança de Mefibosete. E se você for ler essa história, é uma história muito triste. Mas o final dela é um final de que Mefibosete, ele preferiu perder tudo o que tinha para manter na presença do rei. E quando nós vamos caminhando um cadinho mais para a Bíblia, nós vemos que Eliseu, ele também tinha um servo, que era Geazi. Só que Geazi, ele não queria o que Eliseu tinha, o que Eliseu carregava, na verdade, que era a unção. Ele queria apenas o status, o poder, a fama. Tem pessoas que andam com a gente por conveniência, não pelo aquilo que nós carregamos. Apenas porque, através daquilo que nós possuímos, às vezes pode ser algo simples. Você pode falar, Monique, mas o que eu tenho? Com certeza você tem algo, você carrega algo que alguém queria. Eu comece hoje a refletir sobre isso. Elias, ele também passou por isso. Ele foi firme e não aceitou os presentes do poderoso capitão Naamã. Nabal, por outro sentido, perdeu a bênção de poder abençoar um rei, um futuro rei. Ele simplesmente ignorou o rei Davi. Em todas essas histórias há um princípio de honra sem discernimento é desperdício. Quando você honra alguém por conveniência, o que acontece com você? Você perde a autoridade. Mas quando você honra alguém por propósito, não por aquilo que ela pode te dar, os benefícios, status, glamour, ou seja lá o que for, você acaba vivendo um propósito muito maior. E você acaba atraindo o favor de Deus para a sua vida. Existe a psicologia da honra. Existe uma neuroquímica por trás de tudo isso. Quando você é bajulado, o seu cérebro libera uma dopamina, que é o prazer imediato. Só que quando você
é de fato honrado de verdade, ela libera a serotonina, que traz estabilidade e senso de valor e de pertencimento. A bajulação, ela acaba te viciando, só que a honra, ela te forja, ela te amadurece. E é por isso que alguns líderes desabam quando os aplausos cessam. Porque confundiram a vaidade com vocação. Mas a honra verdadeira é se manter de pé mesmo quando o reconhecimento não vem, ou pode até demorar. Pode ser que ele demore muito. E quais são os padrões distorcidos de tudo isso? Talvez você esteja presa em um ciclo de honra para ser aceita. Sabe quando você quer honrar as pessoas para ser aceita no seu grupinho? Ou talvez retribuindo por uma dívida emocional. Ah, mas ela já me ajudou tanto. Eu não posso decepcionar. Não. Filha, gratidão, ela não é algema. Outras vezes mantemos alianças que Deus já encerrou. E a gente quer ali, prorrogar, esticar, e Deus já deu um fim. E chamamos isso de fidelidade. Só que fidelidade ao passado é desobediência ao presente. Às vezes, a sua lealdade está te impedindo de obedecer. Às vezes, você está presa com coisas que já foram e está tudo bem, agradeça e siga adiante. Anote isso. A verdadeira honra, ela não é sentimental. Ela é algo maduro, ela é algo espiritual. E Jesus é o nosso maior modelo de honra. Judas fez pouco caso do perfume que foi derramado aos pés de Jesus. Os discípulos de Emaús caminharam com ele, mas não reconheceram. E o povo que gritou, Hosana, 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 foi o mesmo que gritou, crucifica-o, crucifica-o. E ainda assim, Jesus preparou uma mesa, mesmo com um traidor sentado nela. Porque Deus sempre tem uma mesa para nós, apesar de quem somos. Mas antes de nos sentarmos, Ele hoje nos pergunta, eu posso ocupar o primeiro lugar da sua vida? Tem lugar para mim aí na tua casa, nos teus negócios, nas tuas decisões? Ou será que você vai continuar honrando quem muitas vezes não merece? A honra do mundo, ela é frágil, ela é passageira. Um dia te aplaude, no outro pegam as pedras para te apedrejar. E se formos sinceras, nós também já fizemos isso com as outras pessoas. Mas Jesus, ele é constante, ele não muda conforme o aplauso, ele simplesmente continua sendo fiel. Está dizendo hoje para nós, filha, não vive em torno do que os outros pensam sobre você. Filho, não vive em torno do que os outros pensam sobre você. Vive em torno do que eu te confiei. Ele quer devolver hoje a nós, ao nosso coração, o lugar certo das pessoas certas. Nem acima, nem abaixo. Nem acima, nem abaixo. Apenas no lugar certo e com Ele no centro. Vamos orar então? Senhor, nos perdoe por todas as vezes que nós bajulamos pessoas achando que nós estamos honrando. Perdoe por todas as vezes que nós criamos ídolos, por todas as vezes que colocamos pessoas no centro e esquecemos que o Senhor deve ser o centro da nossa vida e da nossa decisão. Nos ensina a entender, Pai, que a maior honra está em participar da Tua mesa. Não nos deixe ser movidos por aplausos, por críticas, não nos deixe ser movidos por vaidade, mas que em tudo, Senhor, nós desejemos estar no centro da Tua vontade. Mostra para nós, Senhor, quais são os lugares que precisamos nos levantar. Mostre para nós, com o Teu olhar bom, puro, sincero e humilde, quem são aquelas pessoas que muitas vezes acreditaram em nós, nos deram um voto de confiança, não largaram da nossa mão e nós simplesmente traímos como Judas fez. Perdoe, Senhor, o nosso olhar, porque muitas vezes nós honramos as pessoas pelo que elas têm, pela aparência, pelo status, pela fama, pelo poder aquisitivo. E esquecemos de olhar que o Senhor nos olhou quando não tínhamos absolutamente nada. Dai-nos um coração, Pai, segundo o Teu coração. E afaste de nós toda bajulação, todos os bajuladores, todos aqueles que querem caminhar conosco pelaquilo que nós possuímos e não pelaquilo que somos.
Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E se você gostou desse conteúdo maravilhoso e abençoado, deixa aqui nos comentários qual foi a parte que mais tocou em você. Com quais desses personagens você mais se identificou? E eu vou te dar um puxão de orelha, hein? Quantas vezes você compartilha um monte de besteira que não te acrescenta absolutamente nada na tua vida? Que muitas vezes te deixa brocochô para baixo, você vai lá, compartilha, curte, comenta. E agora é a sua vez de pegar este conteúdo que te abençoou, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, deixar o teu like, o teu joinha e, claro, o teu comentário. E lembre-se sempre de se lembrar de nunca esquecer, porque o rei, ele deve estar na frente da nossa vida. E toda mesa, tudo aquilo que nós fizermos, devemos sempre convidar ele em primeiro lugar. E eu me recordo de uma situação que eu vivi, que eu preparei uma festa com tanto amor, com tanto carinho para algumas pessoas. E quando eu mandei o convite para aquelas pessoas, algumas me responderam com joinha, outras sequer me responderam. E para mim eram pessoas extremamente especiais, que caminharam comigo por muito tempo. E por algum motivo eu precisei desmarcar. E esse desmarcar dessa festa foi o que mais me fez repensar sobre o princípio de honra. Algumas pessoas sequer tiveram a consideração de me perguntar: o que foi que aconteceu? Precisa de ajuda? E eu gostaria hoje que você repensasse nisso. Algumas respostas, elas não estão escritas ou faladas. Elas se encontram no silêncio. Algumas respostas estão na indiferença de você, às vezes, tratar de um assunto tão importante e algumas simplesmente nem te responderem, te dão um joinha, te dão uma piscadinha. Comece a ter o discernimento dos céus, para que você entenda que existem lugares que, de fato, precisam ser revistos na tua vida. Talvez você está honrando quem não está nem aí para você. E muitas vezes aqueles que estenderam a mão para ti, que caminharam contigo, que estiveram com você na riqueza e na pobreza, você simplesmente faz pouco caso. Porque em alguns momentos, grande parte dessas pessoas não tem muita coisa para nos ajudar. Algumas delas têm os joelhos que se dobram em nosso favor. Algumas delas têm um ombro amigo. E em vários momentos, elas não têm uma palavra para liberar sobre nós, mas elas estão ali presentes em nossa vida. Que assim como eu pude refletir sobre a minha jornada de honra, você também aí seja convocado a pôr hoje no seu caderninho quem são as pessoas que você precisa rever. Não caminhe por bajulação. Não queira andar por pessoas que te bajulam, mas pessoas que honram você, mesmo quando você não tem nada, absolutamente nada para oferecer. Um beijo no teu coração e até a próxima, se Deus quiser.